Fala galera, meu nome é Lincoln Lisboa, host desse podcast Precisou, Nós Tem. Vamos iniciar hoje aqui, cara, com um convidado muito especial, que é o Davi. É Davi o quê? Andrade? Davi de Andrade. Ou Fardilha? Fardilha também? Bruno Fardilha. Não, pensei que era Fardilha e o Bruno Fardilha, né? Que é o braço direito e esquerdo. Falou que é o homem que manda e desmanda na operação, né? Fiquem à vontade, pode se apresentar. É você. Cara, eu sou o Davi, sou um dos fundadores lá da Almix Informática. A gente é uma rede de informática aqui no Rio. Pai da Aurora e do Davi, marido da Nathalie. E é isso. Top demais. E o Bruno? Meu nome é Bruno Fardilha. A gente tá trabalhando junto tem algum tempo, praticamente desde a inauguração da primeira loja dele. E desde lá eu vim tentando acompanhar o ritmo de crescimento do homem, a visão. E graças a Deus a gente tá junto aí até hoje trabalhando, desenvolvendo um bom trabalho. E direito por enquanto, direita e esquerda ainda tô tentando. Legal. Um grande homem, Davi, cara. Um grande homem. Ele é grande bom. Eu também acho que eu sou um grande homem, né? Você é. Daqui a pouco Com tu tá lá certeza com a gente aparenta. também. Coração grande. É isso, cara. Eu tô vendo que vocês estão meio tímidos. Pode ficar tranquilo aqui que o nosso podcast ele é gravado e ao mesmo tempo online. Então, pode ficar tranquilo. Eu vou puxar um assunto que eu sei que vocês dominam muito bem. Vou deixar até uma pergunta aberta. Cara, existe ainda a Black Friday? A gente tava conversando ali no bastidor, né? E, cara, a pergunta que fica no mercado hoje é isso. Será que existiu dentro da Almix Black Friday e na visão geral, em tendência de varejo, será que ainda existe? Cara, eu acho que ainda existe, Lincoln. Eu ainda existe. A verdade é, se a galera tem conseguido aproveitar ela, ou tem usado da forma certa. Porque acaba que é se vendido uma ilusão ali de explosão de vendas e tudo mais. Então a gente tem que avaliar, né? Pô, foi feita uma explosão de vendas ou, pô, eu me enganei, precifiquei mal pra me dar a ilusão que eu fiz uma boa Black Friday. Então eu tenho muito esse cuidado. Eu confesso que pra gente lá na Almix, nos últimos 4 anos, Black Friday nunca foi Black Friday, cara. Eu nunca tive um faturamento relevante nesse período que fosse além do que a loja já faz. Então, assim, vendo o cenário de mercado atual, né, a Shopee criou ali uma data, né, 7/7, né, 13... Dobrado, né? 7/7, 12/12, 11/11. Então, Black assim, November. e se eu não me engano, a 12/12 vendeu mais do que a Black, a 11/11 vendeu mais do que a Black do ano passado. É porque assim, a gente tem que entender, né, que tem a questão da cultura americana. Que o Black Friday, ele tem até, se eu não me engano, um feriado que é proposital a isso também. De ação de graças. Entendeu? Tem toda uma dinâmica lá para ter essa explosão de venda. Aqui no Brasil, eu acredito que, sei lá, cara, eu acho que eu acompanho em questão de marketing dentro disso, o nome, de repente deve ter uns 10 anos, 2015, uns 10 anos, né? A entrada mesmo dos marketplace, acho que os próximos 2, 3 anos depois, aí começou mais esse negócio de Black Friday. Uhum. A minha pergunta, cara, que eu tenho assim na minha mente, né? Cara, vocês é do campo de batalha, são varejista raiz mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. É que, cara, será que, de fato, aqui no Brasil, eu tenho essa explosão a mais por causa da questão das promoções e tudo mais, que necessariamente não são promoção, ou eu já tenho essa demanda reprimida por causa do final do ano, né? 13º salário, e o cara já teria que comprar, e aí a gente tá achando que é por causa da Black Friday. Eu fiquei com esse lance na cabeça esse ano. Cara, eu acho que ele é sim gerado uma expectativa para esse momento, e venda ela é emoção. Então eu acho que o povo, a galera fica esperando de fato esse momento para comprar algo. Aí a grande, talvez, frustração pode ser aquela de eu ter esperado e não ter conseguido o que eu queria. E, pô, a gente tá aqui, a gente fala muito de e-commerce, né? Então o que a gente vê muito é os e-commerce também colocar muita verba. Então, assim, pode ser que role. Acho que tem lojistas ali, por exemplo, eu tenho agência do Mercado Livre lá na minha loja, foi explosão na semana. A agência bombou. Pô, teve cliente que foi lá e falou, cara, eu comprei 3 ventiladores. Ele tava retirando 3 ventiladores da arma. Pô, ele pagou barato pra caramba. Mas, assim, há uma estratégia ali por trás. E aí a gente tem que entender, pô, foi o lojista que precificou pra ter aquele volume de venda? Ou foi o marketplace que injetou uma verba de marketing? E a gente conhecendo como é que funciona os dois lados. É, então, assim, a gente vive os dois lados. Então, assim, cara, eu acho que é assim, há um volume maior nesse momento. Eu não
sinto no meu mercado, sabe? Nas nossas lojas, a gente não percebe esse volume entrar a mais. Mas eu acredito que ainda há, sim. Acho que ainda acontece. Entendi. Na tua visão, Bruno, o que você tem observado de nuance de mercado voltado para essa área? Então, acho que como tudo que entra no Brasil, a gente ressignificou o que é a Black Friday, foi lá para fora e a gente colocou um novo conceito dentro do Brasil. Botou nossa roupa, né? Botou nossa roupa. Originalmente era um dia, que era a última sexta-feira do mês, que era todas as promoções. E o lojista, na tentativa de dar um passo à frente na concorrência, ele foi antecipando a data. Então acabou que no momento virou Black November, é o mês inteiro de promoção. Tem empresa que realmente respeita o conceito original, só da última sexta-feira. Tem empresa que trata uma data específica e tenta, igual o Mercado Livre fez, 11/11. Então, assim, eu acho que existe essa demanda, existe a expectativa do consumidor de conseguir alguma coisa em benefício desse evento, dessa data. Eu acho que cabe a cada empresa e cada empresário tentar mudar o seu negócio de forma a tentar aproveitar da melhor forma possível. A gente estava até conversando, né? Agora as maiores empresas, ela já não é mais metrificada pela quantidade de funcionário e nem pelo CMV, né? Vou botar aí. O volume bruto de venda lá. Mas sim pela capacidade de fazer essas mudanças, né? Então, a gente já está vivendo um momento diferente de Black Friday, que para esse ano eu acredito que muitos lojistas já sentiram que o mercado tá diferente dentro disso daí também, mas que se conseguir entender essas nuances, consegue fazer algo maneiro. Porque assim, uma estratégia muito boa também, dentro daquilo que a gente fala e que a gente vende, dentro ali, a gente tá conversando de CRM, né? Mas conseguir fazer uma campanha específica interna para um cliente, porque assim, o custo de aquisição do cliente está alto. Sim. Agora, se eu já tenho esse cliente aquecido dentro da minha base... Muito mais em conta. Entendeu? Então, tipo assim, eu consigo dar teoricamente, o desconto que eu estaria para trazer esse cara, eu consigo botar dentro do produto e deixo o Davi feliz, né? Que aí não mexe muito na margem, né? Não, cara, isso aí é algo que... Cara, os empresários, a gente precisa aprender a dar valor, que é a base. E assim, a gente tem tido muito cuidado lá, porque a gente acaba vendendo uma vez, mas a gente tem que criar aquela cultura de vender outras vezes, cara. O cliente, ele já foi lá a primeira vez, e, pô, ele mordeu a isca, mas, pô, cara, eu tenho que... Aquele cliente ali, ele tem uma vida, uma jornada de compra que ela não termina na primeira, né? E aí a gente, muitas vezes, não dá esse valor. Então, há uma infinidade de coisas, de varejo, de atendimento. Às vezes, muitas vezes, os colaboradores não são treinados a fazer isso. Então, assim, a tecnologia hoje, ela nos ajuda com isso, né? A gente tá em busca, tá começando a implantação exatamente de um CRM lá, para eles nos ajudar a isso. Por quê? Porque no dia a dia não dá, a gente não lembra. Tá precisando de gente boa lá na Almix? A gente precisa. Sempre precisa. Sempre precisa. Falando aí que depois a gente coloca cara, lá já dentro da plataforma. Gente boa, a gente precisa o ano inteiro, cara. A gente precisa, né? Essa semana eu até falei com o Bruno. Eu falei, Bruno, a gente tem que estar contratando o ano inteiro. Porque a gente só abre quando precisa. Literalmente o banco de talento, né? Mas gente boa tem que ser o ano inteiro. Porque senão o gente boa, cara, ele não fica de bobeira, cara. Ele não fica em casa. O gente boa, ele não ganha mal. Porque o gente boa é o cara que quer trabalhar. O cara que vai honrar ali os compromissos. Então, assim, é a maior dificuldade hoje no mercado. Tu conseguir gente boa pra trabalhar, né? E manter. Manter, né, cara? Vou até aproveitar esse gancho para trazer a questão do nascimento da Almix, né? A gente estava até conversando, né? Eu acredito que vocês em algum momento já tiveram essa parceria, hoje já tá voltando. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Almix, assim, aqui é tipo, quem sabe faz ao vivo. Na sua visão de como que foi, e depois o Davi entrasse também para poder falar. Legal, acho que eu nunca tinha perguntado ele, não. Vai ser, eu vou ver se ele vai passar no prova, assim, hein? Eu tô primeira mão mesmo. Eu tô com um pouquinho de frio, mas aí eu tô fazendo essa pergunta aqui já pra dar uma aquecida, entendeu? Claro. Cara, eu vou ser sincero com você, eu só entrei na Almix de primeira como uma oportunidade de trabalhar e botar dinheiro no bolso. Não conhecia a empresa, não conhecia a Davi, não conhecia nada. Ali simplesmente surgiu uma vaga para atendente de caixa na família, o pessoal começou a indicar, porque eu tinha acabado de sair de um processo que eu estava estudando para concurso e infelizmente eu não passei. Então a conclusão lógica foi, cara, eu vou ter que trabalhar. E foi quando eu entrei. E quando eu entrei, eu meio que despertei alguma coisa, porque eu tinha na cabeça uma área totalmente diferente. Eu queria seguir para engenharia química e queria fazer o trabalho de trampolim para conseguir estudar para a faculdade e trabalhar. É o segundo químico que eu trago para essa mesa aqui, tá? Tem alguma coisa aí, né? Então, só que eu sempre gostei muito de informática, de hardware, de software. Eu sempre me instiguei, estudei e nunca tive condição
na realidade, de ter um computador bom, igual o sonho da molecada. Então, quando eu fui entrando ali naquele ecossistema, fui vendo venda, fui vendo a galera montando máquina, qual que é o processo de atendimento, fui lidando melhor com esse mercado, opa, de repente eu encontrei algo que eu gosto aqui. E fui conhecendo a empresa e acabou que eu conheci esse cara aqui, que era totalmente sangue no olho e vidrado em fazer acontecer. E é um pouquinho difícil, porque eu me identifico assim, e desde a época da escola eu sentia falta de conexões com amigos nesse sentido. O pessoal queria sair, queria curtir, queria viajar, e é normal, mas quando era pouco para essa pegada profissional, eu não tinha uma referência de alguém sangue no olho, e que, cara, de repente eu tenho muita coisa para aprender com esse cara. E nisso aí eu fui tentando crescer na empresa e acabou que eu consegui Legal. galgar um espaço legal lá dentro, consegui agregar muita coisa pro Davi, cheguei pra somar e a gente foi refinando essa relação de trabalho aí com o tempo. Não precisa chorar não, Davi. Calma, Pô, cara. cara, pô, tô emocionado aqui, cara. Pô. Tá ganhando quase mais do que eu, cara, entendeu? Então, tá ganhando quase mais do que eu, cara, ele. Então, assim, cara, o cara é bom, eu vejo o Bruno assim, eu sempre falei pra ele assim, como um cara que vai ser melhor do que eu, né, cara? Então, assim, é difícil a gente ter pessoas assim ao nosso lado, né, Lincoln? A gente tem a maior dificuldade do empresário hoje é ter pessoas boas ao lado. Então, ele é um cara que, ao mesmo tempo que tem esse lado, cara, vou fazer, ele é um cara também que ele é centrado. Então, assim, o cara tem um futuro brilhante. Daqui a pouco ele vai estar aqui fazendo um podcast contigo aí sozinho, contando aí um pouco mais. Já vou vir como convidado, então. Boa, falta um pouquinho. Show de bola. E dentro desse processo, como nasce, da onde que nasce a Almix, cara? O carioca raiz, né? Cara, a Almix, ela nasce, na verdade, ela nasceu igual a Nós Tem, na verdade. Ela é um pouco do Nós Tem, porque a proposta da Almix foi exatamente ser uma loja de bairro, referência, que eu tivesse tudo que o cliente precisasse. Então, a Almix e Nós Tem tudo a ver, né? Tem tudo, nós tem, tá tudo lá dentro. Então, assim, ela surgiu exatamente disso, cara. Ela foi uma virada de chave, na verdade, porque eu participei do Empretec. Na época eu tinha um stand no centro do Rio de Janeiro, né? Eu tinha um stand na Rua do Rosário e já tinha 2 ou 3 na Carioca, no edifício central de informática. E aí eu parei tudo pra fazer o Empretec uma semana, cara. E quando eu cheguei lá no Empretec, foi assim, cara, coisa de louco. O que a gente faz em imersões, essas coisas hoje, era o Empretec há 15 anos atrás. Então, assim, eu cheguei ali e fui surpreso, cara, com uma enxurrada de materiais que eu nunca tinha tido acesso, como, cara, montar um plano de negócio. Pra mim, há 15 anos atrás, era, pô, nem imaginava o que era montar um plano de negócio. E aí ali virou a chave, cara. E aí eu tava no centro do Rio, o centro do Rio foi uma grande escola, né? Então, dali, quando eu montei o plano de negócio da Almix, eu falei, cara, eu quero ser uma loja de bairro que eu seja referência e que eu consiga, de fato, atender o cliente em tudo que ele precisa. Porque a realidade do centro do Rio, das outras lojistas de informática, era o quê? Um cara tinha um stand só de hardware, o cara tinha um stand só de armazenamento, o outro trabalhava só com rede, e a nossa proposta era exatamente montar tudo isso. E foi o que a gente conseguiu, Literalmente um mix, né? Exato, o nome surgiu daí, Almix, né? Que era um mix de itens, era o ter tudo ali, cara, e deu muito certo. Hoje a gente tá indo pra nossa, a gente tá em quarto loja, não estamos indo não, a gente parou por enquanto. Legal, legal. Então, assim, e a gente conseguiu validar de fato, cara, e a gente focou em regiões. Então a gente tá na Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, região metropolitana ali de Niterói. Então, assim, o nosso foco é o bairro, é tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Isso vem dando certo pra O gente. que eu acho muito interessante é que, assim, apesar de ser uma loja física, cara, a gente tava conversando isso em bastidores, né? Vocês têm uma visão muito aberta para as nuances do mercado. Então, assim, a gente tava conversando ali de coisas do Mercado Livre, na época que o mercado nem era tão livre assim, entendeu? Então, vocês sempre tiveram esse comportamento do cliente, tanto um comportamento omnichannel, né? Tanto o cara poder comprar diretamente lá na loja física, quanto em alguns pontos online, entendeu? Seja lá no falecido Boa Dica, né? Nem sei se é falecido ou não. Não, o Boa Dica é forte. Tá, Eles tá têm muita forte, coisa a né, melhorar, mas os caras são fortes. Talvez a gente consegue trazer os CEOs aqui para poder Do conversar. Boa Dica, vamos tentar. Acho que tá lá na América, mas a gente chama. Mas, cara, sabe o que é bem legal, Lincoln, quando a gente fala dessa questão de ser omnichannel, se adaptar às mudanças, na verdade, assim, a gente foi um pouco na contramão do que acreditavam. Né? Até, pô, você me conhece, a galera que me conhecia quando eu tinha uma loja ali no início da pandemia, 2019, a gente tinha uma loja em Cascadura. Era a nossa matriz e a gente tinha um e-commerce separado, paralelo a isso.
o nosso e-commerce faturava o dobro da loja física. A gente faturava bem no e-commerce, a gente tinha uma operação redondinha. Sendo que as mudanças tributárias, a dificuldade tributária era uma realidade real. E era quase impossível a gente competir com o Espírito Santo, com o Paraná cheio de incentivos fiscais. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o que a gente é bom. Eu vou focar nas lojas, vou focar na loja física, vou pausar o e-commerce, mesmo faturando mais, porque no final, na última linha, sobrava menos. Então, assim, a gente, pô, o pessoal, aquele papo, pô, você é maluco. Até hoje, cara, pô, mas tu parou o e-commerce. Eu falei, cara, eu parei, não era a estratégia do momento. Tanto que a gente investiu em fazer bem o que a gente era fazer bem, o que a gente era bom fazendo, que era o quê? A loja física, a distribuição, o atacarejo, ensinar os nossos clientes como fazer, né? Então, assim, deu certo, a gente vai voltar, não tem como não voltar, mas se a gente não se adaptar às mudanças do mercado, se a gente não for rápido hoje com tanta coisa, muda de hoje para amanhã, já tem uma novidade no mercado, já tem uma atualização, já tem uma IA nova. Hoje é o ChatGPT, amanhã é o Gemini. Tá conversando aqui, daqui a pouco os caras criam uma parada nova, cara. Então, Loucura. assim, a grande... Eu sempre falei muito isso, a grande jogada do empresário, do ser humano em si, cara, é ser flexível. Eu tenho que saber ser flexível, eu não posso ser aquele cabeça quadrada, né? Porque se a gente olhar pra trás e ver os donos de negócios antigos, era barriga no balcão e reclamando, meu funcionário é uma merda, eu não sei o que, mas o cara só vivia reclamando, o cara não fazia nada pra Queria mudar, fazer pô. nada, né? Acho que só Entendeu? o fato de ter um ponto bom já iria deixar ele... E durante muito tempo funcionou. Funcionou. Agora hoje... Tem alguns que sobrevivem até hoje, agora não dá, pô. Tu imagina, antigamente o patrão ali que falava um pouco mais áspero com funcionário. Hoje em dia não dá, cara. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, o que a gente fala fere, dói. Então, assim, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Então, assim, muitas empresas, exemplos clássicos, né? Kodak, a Nokia, Blockbuster. cara, que ficaram para trás, entendeu? Então, assim, cara, se a gente não tiver atento, ligado no mercado, cara, a gente vai ser engolido. Eu falei isso com o Bruno semana passada. Eu falei, cara, se a gente não se movimentar, a gente vai ser engolido, cara. Exatamente. E a gente precisa se movimentar. E pode ficar tranquilo que a Nós tá aí para isso, entendeu? A gente tem vários ecossistemas juntos que a gente consegue fazer ainda mais coisas que a gente já faz, né? E eu acho muito interessante, porque isso daí já entra em outro assunto. Eu gosto de fazer esses lances assim, acho muito maneiro. Bruno, tu tem quantos anos hoje, Bruno? 26. 26, deve ter pelo menos... pouca diferença, né? Davi é no... Acho que velho aqui é só eu mesmo, né? Eu sou mais novo da mesa, eu acho, cara. Mais novo do que o... Não. Não, assim... E eu sei que não... Entendi, é por causa da face, então, né? Entendeu? É porque tem praia lá onde eu moro. Mas uma curiosidade é que eu achei que ele era muito mais velho quando eu conheci também, ele. pô. Devia Não ter sei se praia você lá onde tem ele essa morava. impressão. Não, porque você, pô, hoje eu tenho 26, tu tá com 31 ou 32? 31, são 5 anos. Quando eu entrei pra trabalhar com ele, eu ia fazer 19, ele já tinha por volta de quase 25. Eu achei que ele era um cara de 32, 35, não pela aparência, pela maneira de falar, pela postura, pela visão. Então, pra mim, eu tava lidando com um cara que já tava 10 anos no ramo. Quando eu fui descobrir que a minha diferença de idade pra ele era 5 anos, eu não entendi direito. Uma vez eu até perguntei pra ele, pô, tu é de 94 mesmo? Foi por isso que eu perguntei, porque assim, eu já convivo com o Davi, pra mim parece que eu tô conversando com um cara muito mais antigo, entendeu? Até pelos papos que a gente acaba tendo. Eu queria entender, na tua visão, o que você acha hoje da loja física dentro do cenário nacional. De repente até um foco dentro do Rio de Janeiro mesmo, né? Que acaba sendo aquilo que a gente vive. A ótica que você tem, tanto como consumidor, isso é importante. Porque às vezes a ótica que a gente tem ali como empresário é diferente. Com certeza. A gente tem como consumidor. A gente, às vezes, e uma complementa a outra também, entendeu? né? Na tua visão, porque eu sei que é uma visão, assim, vou dizer, um pouquinho mais nova do que a nossa. Né? Eu sou um pouco mais velho, mas eu tenho carinha de novo. Acho que dá pra falar que eu tenho uns 25, né? Então, Lincoln, eu acho que tem muito barulho sendo feito ao redor do que está sendo construído a partir de hoje com a internet. E realmente é um mundo totalmente novo, que vai abrir caminhos que a gente não consegue imaginar agora. Mas eu acho que a loja física, ela sempre vai existir como espaço, cara. Legal, sempre legal, vai legal. ter o cliente que quer ter a experiência de entrar na loja, que quer ter o Já atendimento. pode acabar já o podcast. Entendeu? Falou a palavra. É a palavra-chave, porque é verdade, é verdade. Nem foi combinado, cara. Isso que eu acho a essência do papo. E eu acho que a loja física, ela tem que assumir esse papel de dar uma experiência pro cliente, porque essa experiência, ela existe, sendo boa, sendo ruim. Eu acho que o diferencial das empresas que vão sobreviver a essa digitalização
e vão conseguir passar um pouquinho a concorrência e se estabelecer, vão ser aquelas que se preocupam em dar experiência para o cliente dentro do seu ramo de negócio. Isso nunca vai perder para a internet. Eu acho que o futuro é as empresas físicas, como o Davi bem falou, tentar elaborar e evoluir essa estrutura cada vez mais e colocar um pé no online. Em contrapartida, as empresas que são exclusivamente online, que operam exclusivamente digital, uma hora ou outra elas vão colocar o pé na loja física. Eu acho que vão ser sempre uma balança em relação a isso. E se você para pensar administrativamente, vamos colocar assim, e quando eu falo administrativo, não tô nem falando de DRE, tô falando de gestão ali operacional, no dia a dia mesmo, chão de fábrica. Quando o online ele tem um ponto físico, ele auxilia na reprodução logística. E a logística hoje, ela é um segmento muito forte para você poder escalar venda dentro tanto do online quanto dentro do físico. E vice-versa. E é o principal desafio, inclusive, entendeu? Na minha opinião. É isso, esquece. Vê aí o Correio. A gente tá vivendo uma revolução logística, cara, no Brasil. A gente tá vivendo olha o investimento que o Mercado Livre fez em logística. O Mercado Livre hoje, o maior ganho deles primeiro é o Mercado Pago, é o banco. E provavelmente nos próximos anos, a logística dele vai ser muito mais lucrativa do que o comissionamento também das operações de venda. Sem sombra de dúvida, é o tamanho do Brasil, cara. Assim, a gente tem operação dentro do nosso ecossistema. País continental. Que assim, é louco. Mas os caras têm problema logístico. Entendeu? Vai entender isso? Dá pra entender? Dá, porque o princípio da logística é você estar o tempo inteiro resolvendo problemas de uma forma mais eficiente. Então, à medida que o Mercado Livre está disruptando o mercado e conseguindo um novo espaço, eles vão encontrar problemas que quem não chegou lá não vai ter ainda. Entendeu? Acho que isso é um ponto muito forte para a gente se atentar que eu acho que a chave para tudo é somar justamente o digital com a estrutura física e encaixar a logística mais eficiente no meio de tudo isso. É isso que a gente está tentando replicar na nossa empresa. Cada dia mais uma experiência do usuário melhor, né? Porque tu pega... Eu gosto muito da reserva, né, Nico? A reserva, ela é um case pra mim. Sim, porque a reserva, ela trabalha a experiência... Carioca também, né? Carioca, Rony, brabo, né? Então, eles trabalham de fato a experiência, mas você pode muito bem também comprar no site deles, talvez um pouco mais barato, mas você né, cara? coloca pra retirar na loja. Eles têm até uma metodologia de drop. Cara, assim, a grosso modo, tem. De fazer, né? Os uniformes, né? Eles têm um white label lá. Você monta a sua marca, né? Própria. Entendeu? Que tu monta uma marca, mas que tá acoplado ao sistema de loucura. Cara, assim, eles são bem fora da curva. Mas o que eles fazem? Cara, eles trabalham a experiência. Você vai lá na loja, cara, você quer uma aguinha, você quer um cafezinho? Eu fui com as crianças outro dia. Quer um picolé, quer uma bala juquinha? Então, a gente tava até falando da Pichau também. Então, quando a gente fala dessa junção, né, das lojas físicas com o online... Cara, se a gente hoje, eu acho que o maior ganho do online hoje, diferente das lojas físicas, é preço também. Porque a gente consegue colocar uma operação online com um custo muito menor do que uma operação física. Uma operação física a gente paga um aluguel caríssimo, como online a gente pega uma sala comercial, um galpão. Então, assim, mas você imagina que se a gente consegue trabalhar os dois, o cara compra no meu preço, no meu site, com um preço agressivo, ele vai lá na minha loja, tem um computador, tem um PC para ele sentar e jogar e já testar. Experimentou. A gente tava falando aqui da Pichau, eles têm esse conceito. E dali os caras já criam conteúdo. Sim. Tipo, o cliente entrou, teve... E isso eu já vejo acontecendo na loja de vocês lá de Cascadura, né? Sim. Pô, como uma pessoa ali que presta serviço, eu olhei aquilo e fiquei fascinado. Imagina o cliente. O cara senta ali e joga um Tekken Go Fight 97. Isso daí é pra quem velho. De repente a galera não vai entender. Quer jogar Free Fire. Mas é bem legal. Hoje, eu acredito que vocês estão vivendo um momento diferente, né? Não sei, é óbvio que a gente não vai falar tudo, tá? Que senão o Davi, vai querer... Não, corta. Mas enfim, o que para esse próximo momento que a Almix tá vivendo, vocês podem entregar pro cliente aqui agora, de informação. Que ele possa olhar aqui, caramba, tal. Que daqui a pouco a gente vai ter alguns modelos diferentes de gravação. E aí os caras vão juntar as peças do quebra-cabeça dentro da mente. Cara, eu acho que a gente entrega credibilidade. Assim, a gente entrega a verdade, né? Então, assim, a gente quando vende um computador na nossa loja, a gente entrega o que o cliente precisa, o que ele quer, o que tá dentro do orçamento dele, né? Então, a gente tava até falando de criar um vídeo, né? Que é exatamente, hoje o pessoal fala, poxa, um computador de R$1.000. Cara, a gente tem um computador de R$1.000? Tem. A diferença é que a pessoa vende, esse computador aqui é um computador gamer de R$1.000. Cara...
a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, a gente preza muito, cara, por tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado. É um dos Exato. nossos valores. Então, assim, a gente entrega a verdade. Cara, assim, a gente vai ter o computador de 20 mil reais como a gente tem o de R$ 1.000. A gente tem que entender o orçamento do cliente e tentar entregar o que é melhor para ele, tentar entender qual é a dor dele, tentar resolver o problema dele. Porque a gente vem de um mercado que ele é extremamente informal. Sua origem. O Davi viu muito mais do que isso do que eu, porque ele tá no mercado há mais tempo. 5, 10 anos atrás, tu queria um computador é o quê? Ou você vai na Casa de Bahia, ou vai em alguma empresa que já vende o computador montado, ou você chama o primo do conhecido que é técnico em informática, o cara monta pra você, ele vai ver lá o que você usa. E muito desse resquício ainda tá no mercado hoje em dia. Então, o que ele falou em relação à credibilidade, eu acho que casa muito que a gente deixa a empresa de uma forma que o cliente se sinta à vontade para entrar, orçar, perguntar, Legal. sem sentir que a gente está tentando empurrar o mais caro, a melhor máquina, ou a máquina mais bananada, que é a melhor para a empresa vender, e que a Sim. gente sabe que muita gente no mercado ainda, infelizmente, opera assim. A gente tenta entender primeiro qual que é a demanda desse cliente, para que ele vai usar aquela máquina, aquele computador, aquele acessório. A gente vai tentar dar a melhor possibilidade possível dentro do orçamento do cara. Eu acho que só da gente tratar dessa forma, ele já sente um impacto diferente, como se tivesse tentando ver num stand, vendo com alguém no Facebook e tentando comprar em outros meios. Acho que na credibilidade agrega muito nesse ponto. Cara, eu tenho um exemplo bem legal, Lincoln, lá da loja da Tijuca. Quando abri a loja da Tijuca, eu fui pro balcão. Eu queria validar, testar, entender como o público ali tava funcionando. Cara, só que eu bato muito isso, isso é um dos nossos valores, cara. A gente quer resolver a dor do cliente. A gente não quer só vender. O vender vai ser uma consequência. Eu tive um exemplo uma vez na loja da Tijuca que eu tava lá ajudando a galera de venda e aí chegou uma senhora pra comprar um carregador de notebook. Aí ela chegou, ela me explicou qual era o problema no carregador de notebook. Cara, a gente é do ramo há muito tempo, então eu sabia que o problema não era o carregador, e sim o cabo de força. O carregador era R$ 120, o cabo de força era R$ 15. Na minha cabeça de vendedor e tal, querer fazer o melhor carioca, querer me dar bem, o que que eu iria fazer? O que que seria automático? Vendeu mais caro. Vender o carregador de R$ 120. Só que naquele dia eu precisava também ensinar a minha galera que estava em treinamento. Então eu falei, olha só, o problema da senhora, eu acredito que não é o cabo, não é a fonte, o carregador do notebook, eu acho que é esse cabo. Leva esse cabo de R$ 15, se a senhora não resolver, a senhora vem aqui, eu gero um crédito e a senhora leva de fato o carregador. Ela levou o cabo de R$ 15. E eu não sabia de onde aquela cliente era, onde ela morava, se ela era uma tijucana ou se ela era de outro bairro. O que que aconteceu, cara? Depois aquela cliente voltou para agradecer. Ela morava num apartamento em frente à loja, com não sei quantos blocos, e ela era diretora de uma escola a 200 metros da loja. Cara, eu só me preocupei em resolver a dor dela. Eu não me preocupei se ela ia me trazer Quem mais ela era, né? clientes, Não se ela teve ia me interesse. indicar Sim, sim. quem era. Sabe o que aconteceu? Cara, aquela mulher mandou uma penca de criança da escola ir lá comprar computador, comprar fone de ouvido. Por quê? Porque ela se sentiu importante por eu ter resolvido o problema dela, cara. Eu não me preocupei em vender, eu me preocupei em resolver o problema dela. O problema dela muitas vezes pode me trazer uma venda grande ou não. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que falta muito isso nos vendedores hoje. A gente às vezes está falando muito e está ouvindo pouco. E a gente precisa ouvir a demanda do cliente, né? E aí a gente entra naquela questão, né, de chão de fábrica, aí apontando também para a cultura, um pouquinho também de governança, porque a experiência do cliente, ela não passa só pelo momento ali onde ele vai entrar e vai jogar um joguinho, vai tomar um cafezinho, mas nesse atendimento diferenciado. E aí a gente volta lá pro início da conversa, porque rolou uma Black Friday aí, sem nenhum por cento de desconto, né? Mas com transparência. Sim. Só pelo bom atendimento, só Sim. pela negociação ali, um processo de negociação transparente. E é até muito interessante, porque vocês chegaram até a falar que a Almix, ela também trabalha com atacarejo, né? E Sim. falou que ela também colégio. Como é que funciona? Hoje vocês vendem só para pessoa física, vende também para pessoa jurídica. Será que o Joãozinho que quer montar hoje que eu quero montar uma lojinha, entendeu? Será que eu consigo chegar de repente lá na Almix e ter ali de repente uma consultoria dos melhores produtos a serem vendidos? Como é que tá a visão da Almix para esse novo mercado? Cara, a gente hoje, Lincoln, 60% do nosso faturamento hoje são para revendas.
é o lojista que muitas vezes ele pode estar inadimplente, não consegue comprar no distribuidor. É o lojista que tem uma loja de bairro e não vai conseguir fazer um pedido de 5 mil, de 3 mil, ou que seja R$ 1.000 um pedido mínimo no distribuidor. Então, a gente cuida desse cliente. A gente não só vende para ele, mas assim, um grande diferencial meu sempre foi eu ensinar para aquele cliente como ele deveria fazer. Então, assim, aí, hoje 60% do nosso faturamento é nessa revenda, são os pequenos lojistas que compram para revender. Cara, eu tenho hoje concorrentes que são colegas do ramo que eu coloquei no ramo. Falei, cara, abre uma loja lá, bota isso. Hoje o cara tá perto de mim, me dá um pouquinho de trabalho. Do lado, é. Mas, cara, eu coloquei aquele cara, por quê? Porque sempre foi a nossa essência. Legal. Mas quando a gente fala da missão da nossa loja em ser uma loja referência no bairro, a gente também não pode não falar dos nossos consumidores finais, dos empresários que tem ali no bairro, porque a gente tem uma linha de automação que a gente atende empresas, farmácias, papelarias, enfim. A gente atende hoje a distribuição, a gente atende muitos negócios comerciais, né, com automação comercial, e a gente vende pro consumidor final também. Então, assim, a gente quer gerar impacto nas nossas regiões, entendeu, Lincoln? Então, Legal. a gente tem hoje o atendimento para todos os públicos, cara. Perfeito. Eu acho muito interessante, né? Porque assim, a nível Brasil, a gente tem 2026, salvo engano, Olimpíada não, né? Copa do Mundo e eleição. Uma pinca de feriado. E aqui a gente tá com um lojista que, vou botar aí que 80% do faturamento, 80, sei lá, 70, 80, faturamento vem das lojas físicas. Sim. Apesar de você já ter uma migração bem legal dentro do Omni e tudo mais, de crescimento, que ajuda também nesses momentos. Mas na sua visão hoje, qual que vai ser os maiores desafios para o ano de 2026 e qual foi os maiores desafios que você enfrentou até chegar aqui? Cara, boa pergunta, né, boa cara? pergunta. Eu Taca começo pro Bruno, por pô. onde? Taca pro Começo Bruno. por onde? Eu vou falar da maior dificuldade até aqui, vou deixar o Bruno falar Isso aí. do planejamento para 2026. Mas eu acho que, cara, a maior dor hoje ela é tributária, sem dúvida. Mas a nossa maior dificuldade foi a falta de informação, que hoje tem sido bem mais fácil, né? Hoje a gente tá trocando uma ideia aqui que, cara, um empreendedor pode ouvir aqui e tirar muito insight do que a gente vai falar. Se tiver alguém, de repente, ouvindo e falar, caramba, eu quero montar uma lojinha aqui na minha comunidade. Você vai me marcar lá, ele vai me procurar. Exato. E eu vou ensinar ele. Ele vai conseguir, comprando pouquinho, abrir um negócio na comunidade dele com a gente. Então, assim, a gente tem como a nossa maior dificuldade, Lincoln, sempre foi ele envolver ali as maiores dificuldades geral do empresário. É pessoas, o financeiro, cara, conseguir separar o caixa, quando mexer, quando não mexer. A dificuldade de impostos é uma loucura. A gente tem um manicômio fiscal no E que país. vai piorar, né? Eu esqueci desse desafio, mas vem a reforma tributária. Eu tô feliz com ela. Eu também. Eu confesso que Caminho pode ser aberto. bom. A gente não sabe como vai ser, Eu mas acredito que pra quem paga imposto, acho que vai ser bom. Pra quem não paga, vai ser bom, ruim. vai ser bom. Pra vai quem, ser né? bom, É a pergunta. vai ser bom. Então- E qual momento que vai ser bom, né? Pra quem? Aham. Cara, eu tenho acompanhado de perto e a gente... Na verdade, assim, a gente começa as implantações, né? E a gente termina em 2031. Eu tenho tentado Sim. me inteirar bastante. E assim, cara, a gente não adianta a gente se desesperar. É como a gente tava falando da flexibilidade. Cara, eu já tenho que me preparar. No ano que vem já começa o IBS. Se eu não me engano, dia 5 de Isso janeiro. Já entra os dois juntos. Então, assim, eu tenho que me preparar, cara. Eu tenho que pensar como eu vou fazer. Eu não posso deixar chegar lá. Então, eu tenho que me atualizar. Então, assim, tentar estar um passo à frente ou andando lado a lado. A gente não pode deixar ser engolido, né, cara? Exatamente. E aí, Brunão, o que o senhor tem a dizer? De planejamento, O cara falou, ele já falou perguntando, cara, eu quero agora planejamento. Cara, Aquele que tu ainda não mandou por escrito, né? vai falar Como é que agora. tá? Então, Lincoln, eu acho que a gente tá no meio de um desafio que é comum a todo empresário que tá crescendo, que é o quê? Primeiro momento, qualquer empresário, empreendedor que vai abrir o teu próprio negócio, que vai se conhecer como empreendedor, ele enfrenta dificuldade de venda. Acredito que o primeiro passo para o empresário conseguir crescer é realmente colocar a venda para dentro. Não importa se o teu sistema tá ok, se a tua classificação de Que é o produto que tá paga certinho. boleto. É o que paga boleto. E nisso, graças a Deus, o Davi sempre foi muito sangue no olho. Tu pode reparar que ele não citou problema com venda, né? Que ele é Não esse tem, eu cara sei. centrado em querer mais, incentivar a galera, incentivar vendedor.
O segundo momento é o seguinte, vai chegar uma hora que a empresa tá rodando tanto, você já contratou tanta gente, já tem tanta gente no processo, que você para e olha, cara, quem que tá fazendo o quê? Como é que tá a divisão disso daqui? A gente tem ruído? Tem trabalho duplicado? Então, na minha opinião, pelo tudo que eu tenho estudado e que se comprova na prática com o que a gente está fazendo, essa segunda zona de arrebentação interna tem a ver com pessoas e processos. E muito empresário se perde aí. O cara acha que ele vai crescer mais vendendo mais e não necessariamente. É como se eu virasse para você o Lincoln, eu vou tentar empilhar essa pilha de dinheiro aqui em cima de um castelo de carta. Tem como dar certo? Por um momento, é esse tipo de venda que vai levar o cara a ter um estágio. A partir dali, se ele não parar, reorganizar processo, ver o que faz sentido, cortar produto, que é algo que a gente tem feito, tem muito produto que a gente olhou e não faz mais sentido a gente trabalhar, mais sentido a gente operar, que está desvirtuando do foco que a gente quer para a loja, se a gente não parar e fizer um background, um checklist do que vale a pena manter, separar e como você falou, a gente atende cliente final, a gente atende revenda, a gente atende automação comercial. Se a gente não estruturar direitinho como é que cada vendedor vai atender cada cliente, que cada vendedor tem um perfil diferente, esse perfil vai se encaixar com um tipo de venda diferente, e é algo muito delicado lidar com pessoas. Eu acredito que esse é o maior desafio que a gente está passando agora e acredito que a gente já está vendo uma evolução muito boa. E 2026 a gente vai entrar com o foco de finalizar a parte de planejamento e reestruturação para o nosso porte de agora, para a gente conseguir dar um novo gás e um novo fôlego para alcançar um degrau acima e um nível além. Então, realmente, o nosso planejamento tá nesse sentido aí. Eu acho bem legal porque vocês batem no negócio que eu gosto muito, método. Então, a gente até conversou em alguns outros episódios, né? Daquela situação que antigamente tinha no início da década de 2000. Uhum. Quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. E durante muito tempo, isso... Até cara, pela estrutura da criação da administração. Faiol, toda aquela galera lá. Era muito isso. Departamentalização, piramidal, enfim. Hoje a gente tem uma lateralização que a gente estava conversando aqui. Cara, tem empresa bilionária e eu vi alguns comentários de um fórum do Google que os caras estão falando que daqui a 5 anos o crescimento de empresas bilionárias que partem de um processo de 1 a 2 pessoas vão mais do que triplicar. Inclusive, já tá inclusive no roadmap deles, né? Tô brincando, ainda eu acredito, a hora de fazer o aporte é agora. Na hora de... Não, é invendável, tem propósito. Mas, enfim, eu acredito que vocês estão investindo muito em metodologia, porque, de fato, vocês são aqueles que pegam pessoa física, pessoa jurídica, que trabalha com Mix A, Mix B, Mix C, só que estão implantando uma metodologia da Almix, que serve ali, né, um growth da Almix, que serve para atender, entender e crescer aquilo dentro que vocês da nossa têm. base. Entendeu? E, assim, é aquilo que eu acredito também, a Nós Tem nasce com esse intuito também. Cara, não importa o tamanho do nosso mix, o que importa é a forma que a gente trata esse ecossistema. É a metodologia aplicada dentro do passo a passo, que seja duplicável. Sim. Porque não adianta começar no Davi, começar no Bruno, e conforme você for lateralizando, Se perde, né? se perder. Não, tem que ser duplicável, porque senão a gente acaba meio que perdendo ali um pouquinho do foco do business, né? Cara, tem que ser replicável, tem que ser alavancável, tem que ser também escalável, tem que né? ser escalável, isso. Então, assim, cara, aí também um ponto bem legal é sobre... Muitas vezes a gente fala sobre delegar, sobre passar, ou sobre não criar esse método. Cara, às vezes a gente reclama tanto do que foi, ou então, assim, eu tenho muito cuidado que às vezes a pessoa, não, o empresário não pode ir pro balcão, o empresário não pode vender. Eu falo, cara, calma, também não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê uma geração de galera empreendedora nova, galera que tá começando, né? Não. O Bruno, ele falou isso uma vez, cara. Você a gente não pode estar no balcão. Não foi exatamente isso, mas assim, não, como que a gente não pode? Cara, a gente tem que estar assim, tem que fazer. Não é questão não pode. Tem um momento que a gente vai ter que fazer tudo. Tem que ter um processo pra isso acontecer. Tem um momento. A gente tá no momento hoje que a gente faz tudo. Sim. Mas, cara, não. Terminamos de montar, elaborar, agora eu delego. Puf. Então, assim, não é que, eu não vou fazer. Não, a gente faz. O empresário, ele faz tudo.
O empreendedor, ele sofre as dores ali. Então, Quase um assim, Severino, meu. ele tem que fazer O que tudo. tu é na empresa? Severino. O que ele não pode é fazer tudo a vida inteira. Ele Exato. vai fazer tudo no início. Ele vai plantar a sementinha dele, ele vai regar. Cara, pra daqui a pouco os brotinhos começarem a sair, né? Então, assim, o que eu vejo é muita gente... Eu gosto sempre de separar isso. É tomar um pouco de cuidado quando a gente fala. É igual aquele crítico de mercado imobiliário. Comprar casa é furada. Tá falando quem não tem nada. Quem nunca comprou uma casa e nem tem um patrimônio. investimento, pô. Nem pensa quando vai ficar velho, Entendeu? né? Se alguém vai cuidar. Uma coisa é, eu vivo na prática, cara. Poxa, eu sei que de fato, se eu não tiver aqui no balcão da minha loja, cara, eu vou estar fazendo uma compra melhor, eu vou fazer uma gestão melhor, cara, eu vou me preocupar, eu vou pensar numa estratégia de venda E diferente. cada caso é um caso, né? Esse é um detalhe. Agora fala, não posso estar lá, ou então eu não vou fazer. Cara, a gente tem que avaliar muito bem, né? E se colocar, cara, a gente não tá numa empresa de IA, brother. Não é de mentirinha, não é um robô. Cara, são pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando, não vou fazer, ou eu não faço. Cara, a gente tem que tomar esse cuidado e entender quando a gente tem que saber passar, né? Saber delegar. E dentro disso tudo, quem é o Davi? Agora eu vou mudar. Eu normalmente sempre jogo Cara. primeiro pro Bruno. Esse eu quero saber, eu vou inverter. Cara, Essa eu nunca perguntei. Quem é o Davi? Cara, o Davi, ele é um cara... Eu me considero um cara executor. Cara, é o pai da Aurora e do Davi. Que, cara, o pessoal fala... Pô, Davi, tu tem que postar coisa da loja na tua rede social. Cara, eu quero postar a parada dos meus filhos, irmão. Não quero. É o que eu gosto, a parada maneira. É o cara que, meu irmão, se deixar vai ficar em casa vendo Netflix. Eu não sou o cara que vou querer ir pra rua. Minha mulher só quer saber de shopping. Rua, minha mulher não gosta de ficar em casa. Mas, meu irmão, o Davi é aquele cara caseiro, apaixonado pela casa, pela família, irmão. O que não me pega não é meu carro, não é uma moto, não é, cara, uma fortuna, mas, cara, o que tem valor pra mim, o que o Davi hoje, cara, olha assim, o que me dá até propósito na minha empresa, cara, é minha casa e a minha família. Então, assim, cara, o Davi é o cara família hoje, o sonhador que quer fazer o que puder pra... Cara, entregar o melhor e proporcionar o melhor pra família dele, cara. Acho que eu me resumiria assim, hoje. É isso aí, Bruno? Concordo. Eu Tá mentindo, concordo não, 100%. mentindo. Cara, família mexe, né, cara? Família Muito, mexe. E eu acho que se a gente tiver um entendimento da importância disso, né, Olinco? A gente vive um momento muito doido. Todo mundo quer mudar o mundo, todo mundo quer fazer uma parada diferente, mas, cara, a gente tem que começar pela casa, brother. Dentro de casa. Então, assim, cara, eu sou fascinado pela minha casa, irmão. Eu brinco com a Nathalie que eu falo, cara, a gente se basta, brother. Eu acho que se todo casal, toda família, se olhasse e falasse assim, cara, a gente se basta. A gente não ia precisar, cara, sabe, sair de casa pra se preencher com outras paradas com o que a gente tem em casa, né, cara? Então, Exato. ficou um momento família aqui agora, né, cara? Um momento... Gostoso, né? Próximo. E acho Não, mas é literalmente um momento família, né? realmente, acho que isso até dá uma força motriz a mais, cara. Quando o cara é tranquilo, ele com patrimônio, tá tranquilo em casa, não tem problemas dentro de casa. Isso se reflete no trabalho e, por consequência, essa pressão não existindo internamente, você consegue performar melhor e você consegue alcançar resultados novos. Obviamente, com cobrança sempre tem que ter, porque ele é muito... em relação à autocobrança, ele é muito rígido, ele tá o tempo inteiro querendo evoluir, isso não é papo. Mas eu acho que quando você pensa em negócio e o cara não tá bem em casa, não tá com um emocional legal, cara, vem de uma família disfuncional, afeta, querendo ou não. O empresário, para ser um bom empresário, ele primeiramente tem que estar resolvendo no teu particular. Eu acho que isso que ele falou do particular dele, familiar dele, tá acima do trabalho, eu acho que reforça ainda mais o que a gente tá fazendo lá. E quem é o Bruno? Cara, aí é uma boa Cara, pergunta estalo, também. né? Todo dia eu me Manda assim pergunto do isso, nada. acredita? Cara, eu faço essa pergunta sempre e sempre fico parando assim, cara, quem é o Lincoln? Né? É uma coisa que todos Mas os você dias se fazer a pergunta é uma coisa, agora você responder é outra, é mais difícil. Verdade. Por isso que eu tô perguntando pra você. Justa, Quando vocês justa. fizerem. Cara, ó, eu queria fazer um adendo aqui, cara, a equipe da Pod Studio. Eu não canso de exaltar essa galera aí. Cara, o ar ambiente aqui eu tava tremendo de frio, cara. Não precisei nem falar muita coisa. O ambiente aqui já ficou literalmente família. Pô. Legal. Descontraído Te é dei bom. mó moral agora, hein? Mó tempão pra tu pensar. claro, Agora, claro. quem é o Bruno? Então, cara, eu sou um cara muito centrado em realizações. Mais ou menos por esse lado. Eu sempre tive uma vontade muito grande de crescer
pelo mesmo motivo que ele falou, em relação à estrutura familiar. Eu sempre fui um cara que quis dar a melhor base possível para minha família, por não ter vindo numa condição muito favorável. Eu, desde pequeno, eu enxerguei que a minha missão era essa. E é incrível, né? Com 7, 8 anos de idade, a gente brinca que é o empreendedor nato, né? Que com 7 anos eu tava vendendo pipa, com 8 eu tava vendendo sorvete na porta de casa, botando a plaquinha lá. Quando eu fui pro ensino médio, eu passei o ensino médio inteiro vendendo doce para me sustentar. Então essa parte de correr atrás e fazer um pouco mais e poder, com isso, dar o melhor pra minha família, acho que me descreve bem. Legal. E quem é o Lincoln, cara? Queremos Quem é o saber. Lincoln? Cara, o Lincoln, ele é um construtor, família, sonhador. Melhor parar, né? Porque, pô, tô fazendo a mesma coisa que... Nada. Mas, de fato, assim, não... a gente sabe, a gente tem uma conexão muito legal também, a gente convive junto, cara. Autoridade na minha vida, empresarial, espiritual, é um cara que, pô, dispensa comentário, me conhece muito bem. E o Lincoln é isso, cara. O Lincoln é um cara sonhador, família, que abraça as pessoas mesmo. Também me considero um facilitador, entendeu? E isso eu acho que a humanidade ela precisa de mais gente assim. Uhum. Porque às vezes a gente. É igual aquele caso lá do fone, não, do cabo que tu vendeu, Sim. né? Eu, me vi ali, certamente eu ia vender o cabo, entendeu? Entendi. Eu sabia que seria o mais vantajoso e tal. Talvez eu seria, inclusive, demitido por isso. Dependendo da empresa que Se tu não tá, fosse né? na Almix, talvez. Esquece. Se tivesse na Almix, eu estaria benzão. Ainda iria depois ali no CRM lá, ainda ia pegar o contato de novo. Opa, lembra do coisa lá? Ô, dona Antônia, é o Lincoln. Cara, dona Antônia, agora é dia 31, a meta tá chegando. Naquele dia eu te ajudei, agora é minha vez, dona Antônia. E o Lincoln é isso, cara. O Lincoln é isso. O Lincoln é literalmente a nós tem, assim. Uhum. O Lincoln tem. Lincoln tem, legal demais. Eu acho que isso agrega muito no sentido que você falou, a humanidade precisa disso. Eu acho que se cada um só focasse em resolver a sua própria vida sem atrapalhar o caminho do próximo, acho que a gente estaria bem mais avançado nesse sentido, cara. E realmente o que mais impacta são pessoas fazendo bem um pouquinho de cada vez, aonde você consegue, e querendo ou não, com isso a gente vai construindo uma rede de colaboração. Achei até mais uma conexão aqui, né? Assim, parecido com a história que vocês falaram, né? Muitas das vezes vocês criam empresas que de repente podem oferecer a mesma coisa. Cara, tu tem noção, nós tem, é isso, entendeu? Vai ter serviços lá que a própria nós tem executa, mas que, cara, vai ter vários outros profissionais que nós mesmos vamos estar edificando para estar podendo ter o serviço lá sendo executado, entendeu? Então, eu acredito que é até uma coisa de marketing, né, cara? Eu vi o cara falando uma vez isso daí, cara. Não, vou dar essa ênfase a ele, né? O Érico Rocha. Uhum. Ele, cara, quando a arrebentação aumenta para um, ela aumenta para todos. De fato, não tem mistério, pô. Cara, a gente é cristão, né, Lincoln? Então, assim, cara, a gente brinca às vezes falando lá na igreja que, cara, se aquilo que Deus tem me abençoado, aquilo que Deus tem me entregado, se aquilo que Ele tem, cara, liberado, derramado sobre a minha vida, tá servindo como benefício só próprio, cara... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Será que tá sendo Deus mesmo? Exato. Ou ainda que seja Deus, será que eu não tô sendo egoísta, cara? Exato. Porque tudo que passa por nós, cara, a ideia é que outra pessoa também seja abençoada, Tem né? que respingar. Seja favorecida. Eu tô falando um abençoado, mas eu não tô falando só no termo cristão. A gente fala da nossa empresa, do seu negócio. Sim. Nós tem o quê? Cara, são outros prestadores de serviço, são outros empresários prestando serviço. A mesma coisa, cara, que eu penso, essa semana eu tava fazendo uma pesquisa. A gente tem lá, se eu não me engano, 25 funcionários hoje, mais ou menos. E eu tava vendo uma pesquisa de varejo falando que a cada um vendedor, a gente tem mais 5 pessoas para trás. Uma pesquisa ali na indústria, né? Por quê? Porque a gente tem a transportadora, a gente tem os técnicos, a gente tem, enfim, o importador, enfim, tem uma cadeia por trás. Então, eu tava pensando nisso e eu tava tentando chegar num número, pegando todos os técnicos que eu atendo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, a importância da Almix hoje não é só pra mim, não é só a Exato. Almix. Por quê? Porque, cara, eu tenho um pequeno revendedor que ele talvez não conseguiria comprar em outro lugar. Que é um cara que eu tento ali ensinar para que ele cresça, para que ele ganhe. Então, ou seja, o conhecimento ele não é só para mim, Tem uma sabe? cadeia, Eu né? sempre a gente sempre vai passando pro outro. E aí, cara, quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, cara. Não só em grana, sabe? Mas em coisas que, cara, que acontecem na nossa vida, né? Às vezes você para assim, caraca, cara, eu não sei como é que eu tive essa ideia, não sei
né? Por que que Deus me deu essa ideia? Pô, por que que essa porta abriu? Eu não fiz nada, mas se você vai entendendo, né, cara, quantas das vezes você também não foi a pessoa ali que abriu a porta, que ajudou, que fez, que isso, e, cara, não tem jeito, a gente colhe aquilo que a gente planta. Cara, o papo tá gostoso, né, cara? Bem família, ambiente e tal. Vamos botar até um fundo musical. Não, que senão vai tomar strike aí. Pô, YouTube é fogo, cara. Dicas para esse lojista que de repente já tá no mercado, esse técnico que, pô, cara, não quero mais agora só viver de manutenção. Agora eu quero, sei lá, vender um produtinho também, entendeu? O que vocês têm aí para acrescentar? Já que a gente já tá nessa levada, o que vocês podem dar de ideia ou de insight pra essa galera? Cara, eu gosto muito de um exemplo que a gente citou aqui de lojistas, né? Então, quando eu pego um lojista, muitas vezes, assim, o nosso nome é um mix, é porque o nosso mix ele é bem grande. A gente vai ter a linha muito forte de hardware, a gente tem a linha de periféricos, a gente tem a linha de automação comercial, a gente tem CFTV, a gente tem uma linha de áudio, ou seja, o nosso mix é muito grande. Às vezes os nossos amigos têm dificuldade de identificar o que eu vendo. Né? Pô. Sim, sim. A gente tá mudando isso. Sei bem como é que é isso. A gente vai fazer uma comunicação bem clara a partir do ano que vem, que vai melhorar isso. Mas assim, o que eu gosto de falar é os pequenos lojistas, cara, às vezes eu só trabalho com celular. Cara, acessórios de celular. Cara, o que eu posso acrescentar mais ali? Porque, pô, a verdade é, Lincoln, que a gente já passou momentos muito difíceis que, de repente, a informática não foi legal, mas o áudio salvou, sabe? A gente passou uma época política, época de período de eleições e tudo mais, a gente, caraca, o movimento tá fraco. E a gente tinha uma linha de áudio muito forte. Sabe o que aconteceu? Cara, a galera de política começou a ir na loja comprar caixa de som. Legal. Então, assim, cara, quando eu me abro, quando eu sou flexível e fico atento a outras coisas que eu posso agregar ali ao meu, cara, isso vai me favorecendo. O cara que é técnico, por exemplo, ele pode pegar uma loja como a Omix e tentar buscar uma parceria. Poxa, eu sou técnico. Mas, cara, se eu te indicar, você me dá uma comissão? Eu fiz uma venda essa semana, a gente não faz, mas é uma empresa grande que ele compra comigo, só que nesse serviço ele não podia comprar comigo, ele não podia fornecer. Ele precisava indicar direto. Nesse caso, ele ia ganhar só com o serviço. Mas aí ele me mandou uma mensagem, era uma venda relevante, ele falou, pô, Davi, tu não consegue um esquema de comissionamento? Eu falei, cara, consigo. Vamos estudar isso, vamos fazer o desenho. Então, assim, o técnico, muitas das vezes, ele pode fazer isso. Ou ele vai se adaptar para outro mercado. Eu sou técnico de celular, cara, vou aprender um pouquinho aqui de informática, tem tudo a ver, vou aprender aqui a mexer num tablet, fazer uma instalação de rede, ele pode crescer para outras áreas. Ou o cara que é técnico, pô, é um bom técnico, cara, é honesto, correto. Cara, busca uma loja que ele já é parceiro, por isso, às vezes, é muito importante a gente ter um lugar fixo, cara, porque às vezes a gente vai a diferença de preço de R$1, de R$2, R$3, mas o cara, ele não tem ninguém ali que poderia ajudar ele numa situação como essa. Mas hoje a gente tem um monte de técnicos que a gente tá montando um processo lá de comissionamento pros técnicos. Então a minha ideia é que ele venda pro cliente dele, ele ganha uma comissão e ele tem um produto lá na nossa loja. Então, ou seja, já deu uma oportunidade aqui de ganho, né? Às vezes é um insight que falta, rápido, né, cara? Né? Estalo. Tem uma mastermind que eu participo que eles falam lá, cara, um insight paga. E aí, às vezes, é isso. Pô, exato, cara, eu já compro, eu já sou técnico. Pô, por que eu não peço um comissionamento dessa loja? Sabe? Então, assim, é algo que eu acho que é um pulo do gato. É um plus. De repente, ele já é um bom técnico, já tem uma boa renda. Mas, pô, se ele ganhar mais R$1.000 de comissão, não ajudaria muito? Não é o combustível que, de repente, ele iria buscar o produto pro cliente? E, às vezes, o cara é um bom técnico, mas o cara não seria um bom empreendedor. Ele teria que lidar com a logística da venda, ele ter que lidar com a devolução. Porque nesse formato ele não precisa se preocupar com isso, né? Ele exatamente. Tá ali só como uma recompensa daquilo que ele tá fazendo, que ele já está executando, né? Quem sabe a gente no lance seja um revendedor ao mix, igual a Cacau Show, igual a Boticário, né? A pessoa tá lá na casa dela, ela pode vender um computador. Aí já. A gente entregou e você já... Se os grandes estão fazendo, né? A gente não vai fazer, cara. Por que não? Entendi. Eu acho que é algo que complementa muito com o Davi falou, que é o seguinte, o pequeno empresário, o grande empresário, independentemente de qualquer área, primeiro ele tem que saber qual que é a demanda dele, que foi justamente o ponto que o Davi levantou. O segundo é ter a mentalidade de
inovar e melhorar, inovar e melhorar. E não inovar no sentido de criar um produto novo, disruptivo, inventei um salgado que ninguém conhece. Inovar dentro do próprio negócio. Pô, tem uma forma melhor de atender meus clientes, tem uma forma correta que pode ser mais efetiva do cliente entrar na loja, passar por um determinado lugar até chegar no balcão que vai conseguir fazer um upsell. Tem como eu melhorar um maquinário para melhorar a produtividade, por exemplo, de uma loja que vende pastel. Eu acho que independentemente do ramo que o cara tiver, se ele tiver na cabeça a questão do atendimento e das oportunidades que o Davi falou, essa ânsia de querer estar sempre evoluindo e sempre melhorando internamente e externamente com o cliente, e saber identificar e focar no que aquela empresa é bom, em quais demandas ele consegue atender melhor, eu acho que é o caminho que todo mundo que é de sucesso eu vi trilhando. Provavelmente tem pessoas que fizeram tudo certo e deram errado, acontece, é mercado, é vida. Mas quando a gente para observar aquelas pessoas que conseguiram uma posição de destaque, cara, elas fizeram um básico bem feito. Exato. E isso acaba se provando por si só, entendeu? A roda já tá feita, né? Só fazer ela rodar. Exatamente. Cara, eu tava essa semana, não sei se foi um vídeo no livro que eu tava lendo, e ele falava exatamente isso ali, era um pouco ali de mentalidade, né? A verdade é que a gente aqui, você se descreveu como um sonhador, eu também, cara, eu sou um cara sonhador, sou um cara que eu gosto de realizar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque a gente tem tantos sonhos, Não a gente vive o tem presente. tantas ideias, não, que a gente quer fazer tanta coisa, que às vezes a gente não aperfeiçoa no melhor o que a gente tem que fazer hoje. E aí nesse livro, era um livro, lembrei, cara, um americano muito conhecido, um empresário, ele fala, cara, um processo, um produto, um processo, 1 bilhão. Olha o negócio chamado Cara, método aparecendo de novo, ó. Cara, um produto, um processo, 1 bilhão. Cara, às vezes a gente quer fazer, eu falo por mim, dentro do meu negócio eu quero fazer 30 coisas. Só que eu não faço às vezes 2 muito bem. Então, cara, se primeiro eu olhar, não, primeiro eu vou olhar pra essa, vou fazer essa muito bem, vou faturar com essa 1 bilhão. Pô, já pensou? De dólares ainda? Mas, cara, se eu olho pra essa, eu chego no máximo que eu quero dessa, agora eu vou olhar pra outra. E daqui a pouco você tem 10. E muitas vezes, eu posso falar por mim, se a gente não tiver cuidado, a gente abre um negócio aqui, abre outro ali, abre outro. Só que, cara, a gente ainda nem chegou no máximo que a gente Ainda nem poderia consolidou. de um, sabe? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, cara. E não é fácil, né? Não Não, é. É Nunca quase é. que anti, Cara, não é. é anti o nosso padrão, né? Que é de executar. Parece que a gente tá ensinando, mas na realidade a gente tá aprendendo com isso o tempo inteiro, né? A gente Exato. não tá numa posição de ensinar, porque na prática um empresário ele tem que ser uma folha em branco quase sempre. Se você tá executando uma coisa e quer pular para outra sem extrair o máximo daquele potencial ali, você tem que ser uma folha em branco dentro do próprio processo que você tá. Tem como agregar mais nisso? Tem cliente que eu não atendo hoje? E justamente o que a gente está fazendo com relação ao técnico comissionado foi justamente isso. A gente vendia muito para o técnico que vendia para o cliente Já tava ali final. na cara, né? Vamos Cara. tentar vender para o cliente final e trazer esse técnico para ajudar a gente a chegar lá? Eu acho que todo mundo tem a ganhar nisso. E acho que isso é replicável em qualquer negócio. Técnico comissionado, né? Então, se o cara Cara. tiver afim ou procurando essa oportunidade, pode ir em qualquer canal de contato da Nós Tem, escreve lá ao Mix técnico remunerado e a gente vai passar as informações, ou busque diretamente ao Mix nas maiores mídias sociais. Legal. Quer ver também uma coisa, Lincoln? A gente lá tem os nossos vendedores comissionados, né? E a gente falou aqui agora há pouco do exemplo do dono de negócio antigo que Aham, vivia aham. reclamando, né, cara? Sim, E a gente vai ter as dificuldades sempre. Problema vai ter todo dia, todo meu dia. irmão, Se todo não dia, tiver né? problema aí, que é o problema. Tem exemplo na Nike, tem problema. Tem uma postagem que eu vi no Instagram, ó. Hoje teve um problema na Nike, um problema na Adidas, um problema na Starbucks, um problema no Itaú, um problema na XP. Todo mundo teve um problema hoje. A grande parada é como você resolve, né? E quando a gente fala, funcionário é tudo ruim, cara. A gente tava falando essa semana, a gente falou, cara, sabe quando a gente vai ter certeza que a gente teve sucesso? Quando a nossa galera estiver ganhando bem. Quando a galera estiver ganhando bem, a gente teve sucesso. E aí, cara, tem um exemplo que aconteceu no mês passado e esse mês. Eu tenho uma vendedora minha muito boa, tá com a gente bastante tempo. Cara, ela ganha um salário legal, uma comissão ok. Só que, cara, a gente dá um comissionamento por montagem. Cara, o que ela faz de montagem na loja de computadores, ela ganhou o dobro. Ou chegou a ser o Foi dobro. O Bruno é mais financeiro do que eu. praticamente. Ela Pode ganhou o falar dobro do que ela ganharia. Por quê? Porque ela já ganha o fixo da venda, Sim, sim. ela ganha a porcentagem da comissão, só Ela que fez o que o ela fez? contrário, né?
a gente ainda agregou a montagem. Porque, cara, a gente tem que pensar nas pessoas Sim. também, cara. Então, assim, essa é a parada. A gente reclama, mas o que a gente também tá fazendo pra melhorar? Então, isso é um insight muito legal, porque, cara, a gente tá com essa ideia. Claro que não é fácil, não é da noite pra gente, tem que tomar muito cuidado com as decisões. Mas, cara, a nossa ideia é, cara, a gente quer que a galera ganhe bem. A gente quer mudar um pouco dessa cultura que é hoje no mercado, né, Sim, cara? sim. Então, assim, a ideia é, cara, se todo mundo ganhar bem, todo mundo vai estar feliz, A cara. pizza é grande, dá E pra eu vou todo atrair, mundo. eu vou atrair gente boa, né? Eu quero que a galera, gente boa que tá ouvindo, que é técnico, que é vendedor raiz, eu quero ir lá pra o Mix. Eu espero chegar, cara. Tô cansado de pegar gente ruim, entendeu? A melhor propaganda é um funcionário sair da tua empresa falando bem. É dificílimo. Exato. Tu conhece, saiu do lugar, tá, sair, a liderança é isso, e a gestão é aquilo, e o produto é aquilo outro, pá. Querendo ou não, essa pessoa tem uma rede de contato, de conexões que a gente não conhece, e que ela vai passar o nome da empresa pra frente daquela forma. Em contrapartida, se a gente pega a galera que tá com a gente, que tá no dia a dia, no operacional, que abraça o nosso sonho e vem aí e fala, vem cá, vamos criar uma oportunidade aqui de você me ajudar a faturar mais e eu te ajudar a mudar de vida de fato. Então, a galera que tá, nossos pontas de venda, eles ganham bem, é uma galera que é bem remunerada, mas que a nível Brasil, infelizmente, que o custo de vida é muito alto, a gente vê que tem muita margem para melhorar. Então, algo que a gente estava comentando, que foi o que ele levantou, é o seguinte, cara, quando o nosso vendedor estiver chegando de carro, vier comentar com a gente, cara, eu tô com um planejamento de comprar minha casa, pô, o gerente tá viajando para fora, e essa galera que tá um nível abaixo da gente realmente tiver conseguindo alcançar e realizar sonhos no particular, eu acho que não tem propaganda melhor da empresa do que isso, entendeu? Eu acho que é um marketing interno que muita empresa grande ainda negligencia, porque não era visto na prática antigamente, era só a teoria administrativa. E sendo muito sincero, isso daí assim, eu que vim do marketing, eu chamo de marketing offline, mas do endomarketing, isso daí nas grandes instituições, né, essa questão do talento interno, não vou te dizer que é bem trabalhada, não é, mas é uma matéria, é uma tese Uhum. bem explorada, né? Às vezes não é exatamente igual a campanha de remuneração de vocês. Mas isso daí também me deu um insight muito legal para nós tem, que eu vou falar no nosso próximo papo. Galera, considerações finais, chegou a hora de deixar aí aquele abraço para a família, para os colaboradores, para o time. Cara, vou mandar um beijo. Será que é ao vivo? Não, é um ao vivo gravado. Um ao vivo Mas gravado. pode mandar o beijo, pode Gra- mandar. Vivo, né? Vou mandar um beijo, sabe por quê? Porque aí quando ligar lá eu vou falar, aí filho, papai vai te mandar um beijo. Vou mandar um beijo pro Davizinho, pra Aurorinha, pra minha esposa linda que tá em casa com as crias. Daqui a pouco eu tô chegando, amor, espera, a gente só vai sair pra comer uma pizza antes. Mas, cara, Cara, eu diria que a gente tem que ser humano, Lincoln. A gente, como empresário, como empreendedor, a gente tem que ser humano, cara. O Bruno falou aqui, cara, que eu quero que o funcionário embarque no meu sonho. Mas, cara, o que eu também posso fazer pro sonho daquele funcionário? Legal. Cara, o que eu posso fazer? Então, cara, a gente não pode perder essa humanidade. É claro que a gente se frustra direto, a gente tenta ser humano e às vezes acontece algo ruim, ou então as pessoas se aproveitam disso, mas, cara, ainda que a nossa expectativa não seja furada, cara, acho que a gente não tem que perder a nossa humanidade, cara. Eu tive um exemplo essa semana que foi ontem, na verdade. Eu tenho 3 funcionários novos que começaram não tem 2 semanas e geralmente a gente libera um vale no dia 15, só que, pô, a galera entrou agora. E um desses funcionários tem uma filha e ele tá desempregado há 6 meses, irmão. E aí ele pediu, pô, o vale, aí ele falou com o meu gerente, pô, qual é o máximo? Cara, meu irmão, é Natal, brother, é final do ano. Pô, o cara tá 6 meses desempregado, irmão. Qual é o máximo? No nosso regulamento interno é 30% do que a pessoa ganha. Uhum. É o máximo de vale. É 30% do que ela ganha. Então, cara, seria bem pouco ali. Mas, cara, o meu lado humano, eu falei, cara, mano, como que eu vou liberar 30% pra esse cara, brother? Do que ele ganha muito pouco. É final do ano, o cara quer comprar um presente, uma Sim, coisa sim. pra filha. Então, assim, cara, eu acho que nas minhas considerações finais eu queria deixar, cara, se for pros empresários, a galera que tá começando, é, cara, que a gente não perca a nossa humanidade, Essência, cara. humanidade, né? Que a gente, cara, um dos valores lá da empresa é que a gente tratar como a gente gostaria de ser tratado, cara, mas está escrito nos valores é mole. Difícil é a gente, cara, ter dia a aquilo dia. ali como cultura, como uma realidade, né, cara? Mas eu acho que eu deixaria isso, cara, que a gente não perca a nossa humanidade porque tá difícil, né, cara? A gente vê tanta coisa ruim, internet, jornal, operação aonde a gente mora aqui
selva é loucura, irmão. A gente sai na rua com medo de ser assaltado, irmão. Tem funcionário meu que anda com o celular do ladrão pra ser assaltado. Então, assim, o cenário é ruim pra caramba. É medo. Mas, cara, ainda que, cara, tudo seja ruim, cara, ainda posso ser humano aqui, cara. Ainda posso ser bom pra outras pessoas. Eu acho que a gente não pode perder essa humanidade, cara. Que é o que querem que nós percamos, né? É normal. Tem sido normal, né? No cenário atual. Pode crer. Considerações finais, Bruno. Claro, tem que mandar um beijo pra família, né, que apoia, pra minha esposa, que tá comigo lá de noite ver minha luta. E em relação à base deles, tô muito tranquilo que eles sabem que eu sou muito grato por todo o apoio, por toda a credibilidade que eles sempre me deram. Sempre foram muito pé no chão, cara, tu tá sonhando alto demais, dá um passo agora, dá outro. Não, mas eu tô vendo lá na frente que não sei o que, não, tranquilo. Mas dá um passo agora, dá outro agora, que senão a gente se perde em sonho, que é o que o Davi falou. E fora isso, eu acho que a mensagem que eu posso deixar, cara, é em relação a trabalho, em relação à entrega. Eu acredito muito, Lincoln, eu sempre trabalhei nesse viés. Eu nunca trabalhei pelo salário que eu fiz. A gente fez uma reunião recentemente, o Davi me perguntou, cara, mas qual que é um dos maiores valores que você pode agregar aqui Não precisa falar os valores não, que eu sei que, de repente, a gente não tá nem acostumado com esses números. Né? Não. Tem gente que pode não estar preparada pra essa conversa, né? Claro, e ele fez uma pergunta genuína, porque a gente estava num processo de estruturação e precisava definir alguns pontos. Ele me perguntou, tá, mas quais valores você pode agregar para a empresa? Qual que é o teu diferencial de fato? E numa conversa dessa eu disse para ele, cara, o meu diferencial para você é que eu nunca trabalhei pelo salário que você me paga e eu nunca trabalhei para você. Já posso até baixar o salário então, né? Ah, calma. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, eu sempre trabalhei pelo meu melhor, pela minha evolução, pela minha carreira que eu tô construindo, e eu acredito que isso emana diretamente para o nosso resultado, como a gente conseguiu um aumento, a gente conseguir uma promoção, a gente conseguir um destaque. Às vezes tem pessoas que vão olhar para isso e ficar, mas eu não vou dar o meu melhor aqui dentro dessa empresa que não me valoriza. E até dá para entender a mentalidade dessa pessoa, mas ela tem que entender porque a todo momento ela tá trabalhando para ela. Se ela não é valorizada onde ela tá, alguém vai enxergar isso alguma hora, algum cliente vai enxergar isso alguma hora. Diversos clientes e concorrentes já tentaram me roubar dele, e a gente sempre teve fechado, acho que é justamente por causa disso. Eu vou atender o cliente, eu vou atender da melhor forma possível, eu vou tratar um funcionário, eu vou tentar ser o mais humano possível, eu vou olhar para o meu trabalho, eu vou tentar enxergar minhas próprias deficiências para tentar o tempo inteiro estar evoluindo. Eu acho que em relação ao trabalho, isso é a experiência do ano que se concretizou assim na minha vida e que provou que isso é verdade. Então... Irado, cara, irado. E é isso, galera. O papo foi da hora. Certamente em 2026 a gente tem bastante novidades. Muita coisa. Que vai ficar para os próximos capítulos, né? Esperem. Se tiver um próximo convite, né, cara? Não sei se vai rolar, mas se tiver um próximo convite, a gente vem contar mais um pouquinho. São muitas histórias, Mas é isso, galera. Espero que todos tenham gostado. Precisou, nós tem. Uma salva de palmas aí para os nossos convidados.